O embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, visitou o Grupo Cidade nesta tarde para falar sobre as relações comerciais e de intercâmbio entre brasileiros e portugueses. Ele conversou com o jornalista Tiago Lima. Acompanhe. Queria começar perguntando qual a importância das câmaras para a relação Brasil-Portugal. Nós temos uma relação histórica e o comércio certamente passa por essa relação. O comércio é muito importante na relação entre países e nós aqui no Brasil temos a felicidade de ter já 19 câmaras de comércio de Portugal e Brasil em 19 estados deste país. Estamos presentes nos estados mais importantes e eu sempre digo que para a Embaixada é um privilégio poder contar com o apoio, com a ajuda da Câmara de Comércio, porque, afinal de contas, a Câmara de Comércio leva a missão lá, traz missão cá, faz esse intercâmbio entre empresários que é muito importante. E normalmente os integrantes da Câmara de Comércio são pessoas de credibilidade e importância no seu estado, na sua cidade, e devo dizer, Tiago, que em particular aqui no Ceará, a Câmara de Comércio, que fez 23 anos, uma Câmara relativamente jovem, não é? Pouco a idade adulta, mas já tem feito um ótimo trabalho. Portanto, é muito importante para a rede de promoção do nosso país poder contar com as câmaras de comércio. O Brasil é um país de dimensões continentais, são 27 estados, 26 estados, mais um Distrito Federal. É possível dizer qual a diferença de empreender no Brasil e em Portugal? Olha, eu diria que é mais fácil, de uma certa maneira, empreender em Portugal porque é um país mais pequeno, com uma continuidade territorial sem descentralização. E, portanto, é mais fácil para o empresário saber aquilo com que pode contar, porque é só um país, só um esquema, só uma modalidade, uma abordagem. Aqui no Brasil, como você disse, e bem, são 27 Brasis. Então, cada estado é diferente. Eu digo sempre ao empresário português que, antes de investir, querer fazer comércio, que se informe muito bem sobre as particularidades de cada estado. Porque num pode ser de uma maneira, no outro pode ser noutra, taxas variam, direitos alfandegários. Enquanto vocês não aprovarem a reforma tributária, sim, que eu sei que vem a caminho aí, é muito diverso. São muito diversas as condições para investir e fazer negócio. Mas isso não é impedimento de relação se consolidar. A Câmara de Comércio, ela aproxima, tem esse papel também de aproximar. Temos um Oceano Atlântico entre nós, né? Ela tem esse papel de aproximar também para além, sim, das relações institucionais. Tem, Tiago. Bom, o Oceano entre nós, ainda bem que refere isso, porque isso dá-me ensejo para lembrar e destacar o papel que a nossa companhia aérea, a TAP, desempenha nesta aproximação dos dois lados do oceano. Na verdade, a TAP neste momento está com mais de 90 voos semanais para todo o Brasil, 11 cidades. Vai voar para a 12ª, que é Florianópolis, já a partir de setembro. E eu sei que aqui de Fortaleza, por exemplo, que é o voo mais curto, que é entre o Brasil e Portugal, já está com, inclusive, alguns dias mais do que um voo diário. Então, isso ajuda muito a anular a distância que uma pessoa pode pensar que existe de um oceano que está entre nós. Esse oceano não nos separa, pelo contrário, é o que nos une. Os últimos anos têm melhorado na relação diplomática entre Brasil e Portugal? Tem mais oportunidades para brasileiros em Portugal e para portugueses no Brasil? Olha, eu acho que a relação diplomática entre os nossos países sempre foi excelente. Não tem partes negativas. Agora, são as pessoas que fazem o importante das relações. E você, se pensar que a comunidade brasileira em Portugal, nesse momento que estamos falando, já é mais de 500 mil pessoas, você tem a noção da importância que isso tem. Relação diplomática é sempre muito boa, mas sempre com possibilidade de melhorar, não é? E, portanto, quanto mais pessoas vão para lá e quanto mais pessoas vêm para cá, mais crescem as possibilidades de fazer todo os tipos de intercâmbios culturais, económicos, institucionais, e isso é o que está acontecendo neste momento. Aqui o empreendedor deve ficar mais atento, o empreendedor brasileiro que quer investir em Portugal e o português que quer investir no Brasil. O momento é propício para investimento? Olha, penso que sim, e para dar alguns exemplos, nós olhamos para os números do investimento e das trocas comerciais nos últimos anos, e isso vem crescendo. Nós temos muito investimento brasileiro em Portugal, nós temos muito investimento português aqui no Brasil. Vou dar exemplos, temos empresas como a EDP, a Galp, empresas de construção, hotelaria,
o Vila Galé, o Pestana, enfim, o Porto Bay, vários grupos que se instalam cá cada vez mais. Então, e isso acontece também lá em Portugal. Acho que é um momento muito propício. A Apex, que é a Agência de Promoção do Investimento aqui da Exportação, está-se preparando para abrir um escritório em Portugal, em Lisboa, então acho que isso vai ajudar muito também. Tem uma coisa que nos aproxima, que a gente gosta, que os portugueses gostam, que é o futebol. Né? Essa paixão que os brasileiros têm pelo futebol e que os portugueses também têm, é mais um componente para aproximar esses povos? Sem dúvida. Nós adoramos futebol, vocês adoram futebol. Aliás, tem hoje início a Eurocopa, é hoje o primeiro dia da Eurocopa. Portugal vai jogar já dia 18. Esperamos que, torcemos para que seja um caminho bi, né? até ao 2016 fim. O bi, que 2016 né? fomos campeões. E claro que nós sempre torcemos pelo Brasil agora na Copa América e tem muito técnico português no futebol brasileiro. Sim, verdade. Tem muito jogador brasileiro no futebol português, então esse intercâmbio no futebol também existe e é muito bom. De que forma as câmaras apoiam essa espécie de intercambista entre as nações irmãs, Brasil e Portugal? Como as câmaras podem atuar nisso? Eu acho que as câmaras têm uma atuação importante na aproximação, desde logo da parte empresarial, mas também com efeitos muito positivos noutras áreas. Quando falamos, por exemplo, de uma missão na área do turismo, quando falamos de uma missão na área da hotelaria, na área da construção, tudo isso abre caminhos que são sempre muito benéficos e propícios para a relação entre os povos. E claro que, bom, quando falamos de futebol, fica complicado decidir por qual clube torcer. Aqui no Ceará eu sei que há o Fortaleza e o Ceará, mas eu não vou tomar partido. Lá em Portugal? Lá em Portugal eu sou Benfica. Benfica, tá certo. Cara, agradeço demais ao embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos, por conversar conosco aqui no Jornal da Cidade. Todo sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e todo sucesso para a vossa